Olá, pessoal, bem-vindos ao Despertos. Estou aqui com Maria Cepereda, autora da série de livros O Sol Negro, e hoje ela vem para compartilhar mais uma das suas preciosas informações e resenhas aí do filme A Cabana, né, Maria? Tudo bem? Como está você? Tudo certo, Cris? Tudo certo, pessoal? Das nossas maravilhosas informações. Que esse filme tem muita coisa para ser abordada e é muito positivo o filme, eu o vejo dessa forma, então vale a pena a gente falar. Então, vai lá, Cris, é com você. Bom, pessoal, o assunto é sobre o filme A Cabana, né? E a Maria encontrou um monte de coisa legal aí. Vamos entender. A Cabana é um encontro marcado com Deus, diretor Stuart Haseltine. Duração 132 minutos. Estreou em dia 6 de abril de 2017. Bom, eu vou ler a resenha que se encontra no site www.cafécomfilme.com.br, feita por Fábio Jordão, a qual escolhi por ter dado uma boa e ampla abordagem. Se você é um ser humano normal, há chances enormes de inúmeras vezes ao longo da sua vida você ter se perguntado sobre o sentido da vida, as razões pelas quais determinadas coisas acontecem no mundo e outras questões existenciais sem respostas. As religiões têm algumas respostas para muitas dessas perguntas. Aí depende apenas de sua fé para aceitar ou rejeitar as argumentações. E basta uma situação escabrosa, né, para percebermos que, apesar de acharmos que somos os donos do mundo e da verdade, bem, nem tudo é tão simples. A verdade é que a vida é cercada de mistérios, de enigmas. Ao longo dessa jornada, nós levamos inúmeros tombos. Às vezes, aprendemos a nos levantar e aprendemos com os erros. Noutros casos, insistimos no erro e levamos uma eternidade para encontrar uma solução, ao menos uma forma, né, de contornar uma situação problemática. Ok, tudo isso que eu escrevi é lindo, mas fica a questão: o que isso tem a ver com a história, né, de A Cabana? No filme acompanhamos uma fase de dificuldades na vida de Meg Phillips, Sam Worthington, depois que sua filha é assassinada durante uma viagem em família. Ele entra em depressão e começa a questionar as suas crenças. Aí que no meio dessa etapa conturbada, Mac recebe uma carta misteriosa, uma espécie de convite para ele voltar à cabana, onde ele teve as últimas pistas de sua filha. Receoso, mas também curioso, o rapaz segue rumo à mata, com a esperança de encontrar respostas. Ao chegar lá, ele encontra três pessoas enigmáticas. Bom, o restante você já pode imaginar, né? Um detalhe bastante pertinente sobre o filme é a forma como ele constrói essa história sobre a fé. Não há uma pegada exagerada sobre religiosidade. Muito pelo contrário, é uma obra que fala sobre amor, perdão, alegria e muitos antagonismos. Talvez o único problema mesmo seja o desenrolar da trama, que se dá com tamanha paciência que chega a ser um tanto cansativo. Uma história que até Deus duvida, pessoal. E apesar de funcionar bem na telona, enredos baseados em fé, tende a ter mais credibilidade se o público compartilhar daquela crença. Bem, é muito melhor se os espectadores comprarem as ideias, uma vez que, supostamente, tudo que é apresentado não se trata de uma obra de ficção, mas de algo que, segundo os envolvidos, aconteceu de verdade. É justamente por conta disso que o propósito do narrador da cabana começa o filme com argumentos sobre o teor fantástico da história. A narrativa em off é o fio condutor da história, que segue de forma não linear em muitos momentos, mas que ainda funciona bem graças aos fatos devidamente amarrados. Então o narrador consegue convencer de que tudo ali é verdade, em partes, né? Já que acreditar depende mais do espectador do que dos argumentos do roteiro. A verdade é que cada passo em direção à cabana, o filme, fica mais inacreditável. Todavia, o próprio personagem se faz descrente frente a tudo o que acontece, o que garante a sintonia com o público, que não é convencido facilmente. Também depois de tamanha desgraça, mas que não consegue entender o mundo, tampouco acreditar na existência de algo superior. Com perguntas aí bastante comuns, o personagem tenta entender.
qual o propósito da vida, o porquê de algumas coisas acontecerem e quais são os planos para o futuro. Do outro lado, nós temos um roteiro devidamente preparado para dar argumentos bastante consistentes que ajudam a sustentar a fé e os conceitos básicos da religião cristã. As trilhas do roteiro sempre levam para as alegorias que visam ilustrar alguns conceitos. O filme praticamente pega a plateia pela mão e dá uma aula sobre amor, paz, consciência, amizade e, claro, cristianismo, né? Felizmente, diferente de outros tantos filmes que pedem para que o público acredite em milagres, esta obra parte para essas lições mais simples e óbvias. Bem-vindo à Cabana do Mistério. Não é preciso aí ser um gênio para sacar o filme antes mesmo de entrar na sala do cinema. A sinopse e o trailer são bem esclarecedores e dão pistas de que rumo o filme vai seguir. Então, não é nenhum spoiler você saber que a cabana, citada no título, tem um sentido especial e talvez não tão literal nesta obra. Muitas vezes uma cabana não é necessariamente uma cabana, né? É com uma pegada misteriosa e deixa o espectador em dúvida sobre o que está acontecendo, o que o filme está sendo conduzido. Ora com tons pastéis que pintam belíssimas aquarelas, ora com tons acinzentados em cenários com excesso de brilho. A composição visual de A Cabana remete realmente a cenários quase celestiais. A trilha sonora bastante emotiva também corrobora para um sentimentalismo profundo. Ponto também para a equipe da sonoplastia, que fez um ótimo trabalho na seleção das canções e não teve nenhum pudor em usar canções mundanas, que servem de alicerce para as cenas emocionantes. E isso não estraga em nada o aspecto religioso da obra. Agora, se tudo funciona bem, grande parte do mérito, pessoal, se deve à ensinação de Sam Worthington, com um semblante reprimido em muitos momentos. O ator encarna o ser humano tomado de razão e dificilmente dá o braço a torcer e não quer ver o outro lado da moeda. No entanto, num contraponto muito impressionante, o ator também se revela muito expressivo em cenas tocantes. Interessante notar que, apesar do teor dramático em sua maior parte, o longa consegue arrancar leves sorrisos da plateia. Com personagens aí diversificados em suas essências, o roteiro nos leva a conhecer diferentes lados de Deus. Essa pegada alternativa é o ponto forte do filme, que não fica só no mistério, mas consegue desenvolver a fé de formas compreensíveis. E de se pensar, e se Deus fosse um de nós? E se ele fosse a Octavia Spencer? Se fosse, seria bem legal, né? Bem, independentemente de você ser cristão ou não, os mistérios de A Cabana são esclarecedores quanto aos caminhos que devem ser trilhados em determinadas situações da vida. Muito do que é mostrado pode ser óbvio, mas pregações sobre amor, perdão, compreensão e paciência são sempre bem-vindas, ainda mais no mundo em que tantos se esforçam em direções contrárias. Bonito filme, com uma mensagem de extrema valia, recomendado sim para uma reflexão. Tudo isso aí é do Fábio Jordão, viu? Mandou bem ele, mandou bem. Com uma visão básica de resenha, né? Mas a gente encontra outras resenhas bem mais superficiais. Ele olhou para vários lados e nós agora vamos aproveitar a onda dele e vamos complementar com uma visão mais profunda, né? Sobre a vida, seus dramas e o que nós podemos fazer através do conhecimento para melhorar esse padrão todo que todos nós estamos submetidos em maior ou menor grau. Maria, tal e qual aconteceu com o personagem principal, Mac, pessoas que passam por momentos de traumas carregam padrões que as impedem de ser felizes, gerando uma bola de neve que só cresce com reatividades e negações. Como isto se forma? Como eles atuam em nosso subconsciente? Bom, começa desde um padrão primário, né? Quando, digamos, a nossa consciência desce para a Terra, vamos dizer assim que é a visão do ser espiritual que se sente aprisionado e ligado no mundo muito mais limitado, que é esse programa onde se insere, chamado de mundo de matéria, energia e espaço-tempo.
Então, a consciência se fraciona, antes livre, mais completa, mais ligada a tudo aquilo que representa essa conexão com o eu superior e com o eu, com a alma superior e com aquilo que se chama do todo que tudo sabe, né? Que no filme se chama de Deus, mas é a mesma coisa. Então, a consciência, uma fração dela, que somos nós, fica, digamos, ligada ao mundo material. Esse já é o que eu chamo de engrama primário. É o primeiro choque que nós temos, que é o padrão primordial que fica sempre preso no ser humano, ali na sua memória, no seu inconsciente, como um inconsciente coletivo, que é a história do aprisionamento, né? Que as pessoas sempre falam, os gnósticos sempre falam que nós estamos aprisionados em um mundo, que não temos saída, que nos colocaram aqui e estamos dominados por um Deus malvado. Esse Deus malvado é o Deus da matéria, que é o programa da matéria, é um Deus com D minúsculo, é um deusinho que tem a consciência da matéria. Então, essa consciência superior se choca primariamente com a consciência inferior. E este choque imediatamente gera engramas da existência do espírito na Terra. Esses engramas são padrões de choques emocionais do conflito, de sentir-se preso e de sentir-se sempre em desafio, conhecendo o medo, conhecendo a maçã do Éden, onde você morde, te dá um grau de liberdade sob limites e regras. E o preço desse conhecimento, deste mundo, é um mundo de limites e regras, onde você tem que se colocar, então, em ação nele através de vencer desafios. Daí vem os engramas posteriores, que são os padrões de energia que se tornam conscientes de problemas. Então, nós temos pequenos padrões inseridos em nós, que são construídos como pequenos programas inseridos no programa maior da informação, que é o choque emocional em um determinado momento, onde nós temos um padrão de dor, seja ela emocional ou dor física. Então, durante a nossa vida, nós vamos tendo esses confrontos, que são os confrontos de desafio. E vários deles são feitos através de dor emocional e dor física. Isso vai gerando o que se chama de engramas. En de energia, gram na forma de gram, que é palavra, né? E também pode ser entendido como peso. Então, a energia se transforma em uma informação, por isso grama, palavra, sim, na forma de algo mais pesado. Então, é um arquivo que é inserido numa memória não clara, não é numa mente lógica, é numa mente chamada de mente reativa, que explode quando é reestimulada. Então, geralmente a pessoa está bem, e se você toca num padrão que gerou uma dor emocional num passado, mesmo que ela nem se lembre daquilo mais, quando toca naquele padrão, ela reage inconscientemente, violentamente, emocionalmente, e por aí vai, que faz com que a gente veja que certas pessoas são incoerentes. Então, as pessoas que são mais coerentes, lógicas, equilibradas, são aquelas que já souberam lidar com os seus padrões emocionais, inconscientes, memórias inconscientes, engramas de dor emocional ou física, gravados, que foram trazidos à consciência, elas conseguiram trabalhar, facear isso e passar adiante, desmanchando aquele padrão de grande carga emocional, energética, materializada na pessoa. Por isso que você fala assim, aquela pessoa tão pesada, a pessoa que está até com o braço para baixo, os ombros arqueados, né, as costas arqueadas, essa pessoa carrega um peso. Esse peso são dos engramas. Pessoas que são livres de engramas, elas são mais abertas, elas são mais, caminham abertas, elas olham abertamente, elas falam mais tranquilamente, elas fluem. Essas outras, cheias de engramas, é igual o personagem Mac, né, que esse Sam Worthington fez tão bem, ele já jogava ali para baixo, olhar para baixo, entrevado, cortando comunicação,
a pessoa não se conecta, ela se fecha naquele padrão e ela vai aumentando o engrama, alimentando o engrama mais e mais, tornando mais e mais poderoso, até o ponto que o engrama emocional se torna a sua própria existência, porque ele só consegue girar em torno daquele padrão energético com uma informação de dor emocional ou dor física. Então, esse personagem, ele está perfeito na forma como eu vou aqui junto com a Cris mostrar para vocês como que é o processo de formação que eu acabei de dizer, o que acontece nessa informação na forma de energia que quase se solidifica e vira como se fosse um chipzinho de memória gravado no inconsciente. Boa parte, no caso do personagem Mac, parte dele era consciente, parte dele era inconsciente. A parte que estava consciente da sua dor e não conseguia se livrar dela devido a padrões da consciência da matéria. Raiva, ódio, mágoa, todos os padrões daquela consciência da matéria, essa configuração do Deus com D minúsculo, que cria essa realidade polarizada. Porque a polaridade de amor, elevação que se descobre, no final, toda a mensagem que ele recebe, é a que eu chamo de polaridade positiva. A polaridade da matéria, a gente pode chamar de polaridade negativa. E o campo de energia que é da nossa existência, esse campo magnético que é a nossa existência, ele só existe por causa da polaridade. Sem os polos, essa existência não é possível. Então, tudo que vai acontecer nessa realidade estará fluindo nesse campo entre polaridade positiva e polaridade negativa, né? Que vai fazer com que você experiencie esse padrão e aí se desenvolva através dele. Você só pode encontrar a felicidade passando por ele. E eis o segredo. O Mac não poderia ser feliz até o ponto em que ele realmente passasse por esse problema. Ele era feliz, mas ele teria que encontrar um outro gradiente de felicidade, que era o gradiente de desafio, a passagem por um problema desse, porque quando você passa por ele, você não está mais aqui, você está num outro gradiente, uma escala muito mais alta de vibração e de capacidade de lidar com outros desafios, porque você subiu na sua capacidade de lidar com as polaridades, né? Muito legal a explicação, vai servir para um monte de gente, principalmente para mim aqui, que eu já estou me vivendo a situação. Maria, o tipo de experiência narrada no filme pode ser considerada real? O que é a realidade, afinal? É real para ele, né? Então, para o Mac foi real. Para os outros personagens do filme, ele viajou, né? Porque para eles nada daquilo aconteceu. Mas é real, sim. É real para o Mac. Ele teve uma experiência, ele percebeu uma outra existência, uma outra realidade. Então, independe se isso foi uma experiência de quase morte, independe se ele simplesmente foi sedado lá no hospital e ficou, então, sob sedativos tipo opiáceos, que faz viajar, né? E ter experiências mais enteógenas, né? Conectados com a fonte divina, em outras escalas de vibrações e frequências. Independe o que possa ter acontecido, em qual nível de, digamos, realidade, aspas, isso aconteceu. A realidade é real quando você a percebe. Então, ele a percebeu. Depende qual é o nível do sonho. Nós estamos num sonho, onde nós achamos que estamos acordados. Depois nós saímos desse sonho da fisicalidade e vamos para outros níveis de sonhos. Enquanto nós não nos reunirmos e nos reconectarmos totalmente com aquilo que é a nossa realidade, o todo que tudo é e que tudo sabe, e nós estivermos nessa experiência do Samadhi, né, que é a gota que experiencia o oceano, a consciência do oceano,
sabendo que é a gota de água que está no oceano. Enquanto você não experiencia isso com clareza, você se acha apenas a gota vivendo em pequenas partes que você pode perceber ao seu redor. Então, no caso do Mac, eu ia falar Sam, que é o ator, tão bom ator. No caso do Mac, a experiência para ele foi extremamente real. Então, o que é real é o que você percebe e não precisa ser real para os outros, porque é da percepção que vem a tua compreensão. E a compreensão só serve para você, não vai servir para outro. É assim que legal, né? É isso aí. Maria, no filme Sam interage com seres não totalmente desconhecidos, os quais ele os remete para personagens criados entre um misto de padrões religiosos e lembranças reconfortantes de sua infância. Por quê? Porque, assim, tudo que nós vamos experienciar neste sonho, ele está sendo composto por aquilo que você tem como elementos dentro de você. Então, não é possível criar uma interpretação de algo sem ter elementos básicos para isso. Por isso que os profetas lá na Bíblia representavam os carruagens celestes com cara de patas de bode, ou os povos antigos falavam em cavalos voadores ou dragões voadores e por aí vai. Eles conseguiam interpretar com os elementos que lhes eram comuns. Aliás, é assim que o nosso cérebro funciona, né? O nosso cérebro funciona através de interpretação. Ele recebe inputs e processa através de elementos que estão nele. Então, a informação básica é o que vai ser utilizado. Então, qual a informação que o Mac tinha dentro dele? Desde sofrimento de infância, onde algumas pessoas o levaram a um conforto momentâneo, que é o caso da personagem que ele traz de volta nesse momento de percepção de uma outra realidade. Ele traz ela como Deus. Então, ele traz a pessoa que o ajudou em um determinado momento, quando na infância. E para ele, Deus tinha que ser uma expressão de amor, de compreensão, de tolerância, de ajuda, igual à lembrança que ele tinha daquela senhora na sua infância. Então, quando ele traz a memória de Deus, ou ele até chegou, quem sabe, a acessar o campo de energia universal, onde a consciência mais divina está presente, e nesse campo com frequências mais altas, onde o ego se desmancha e entra um campo maior de frequência de amor, de conexão, de conectividade, de compreensão, de tudo ser válido. Aliás, a mensagem dela, Deus, nesse filme, é colocada exatamente na forma de olhar para todos os lados e compreender o todo como o todo sendo válido, embora o todo gere consequências, né? Então, tem a ver com, na minha opinião, ele chegou a tocar nesse padrão. Aí ele traz um rapaz como Jesus, uma moça também com um aspecto divino. Então, ele cria um panorama daquilo que ele pudesse reconhecer como uma ajuda imediata da Terra, igual ele teve na infância. Então, ele recupera, assim, ajuda na Terra, mas através de uma conexão celeste palpável. Então, é assim que funciona. A nossa mente vai trazendo informações e vai interpretando. Então, por isso que o pessoal fala, eu estou tendo contato com o extraterrestre. Aí dá o nome lá para o extraterrestre. Aí esse extraterrestre acaba sendo, digamos, fazendo um contato, mediúnico ou não, como queira, com outra pessoa. Aí você vê, tem alguns famosos aí, internacionais, que são assim. Você vai e ouve, exemplo, o Cryon de um canalizador e o Cryon de outro canalizador. Caramba, eles não são iguais. Por que eles não são iguais os dois canalizadores, digamos assim, extremamente respeitáveis, né? Eles não têm o mesmo Cryon. Não é igual a mesma mensagem. Ou até aqueles que se metem em assuntos, aventuram em assuntos que são até mais complexos, como previsões, né?
ou contar a história do mundo. Então, você vê que aquele canalizado através de um médium conta uma história que, embora ele tenha o mesmo nome através de um outro médium, conta outra história. Então, você vê, igual o Eric Von Däniken falou, né? Na nossa entrevista, que no caso dele, ele não acredita em canalizadores recebendo extraterrestres, porque na experiência dele, ele viu que, exatamente o que eu estou falando, cada um fala uma coisa. Muita incoerência, né? As histórias não batem. Aí eu vou achar um caminho do meio, que é meu perfil, e o caminho do meio não quer dizer que aquele ser ou aquela frequência de consciência, aquele padrão de consciência não tenha sido acessado. O que acontece é que tudo que você vai ver e vai transmitir vai ser através do canalizador ou através de você. Então, você vai acessar um padrão. E o que vai sair desse padrão vai ser uma terceira versão, que é a sua. Passa pelo crivo da pessoa, né? Isso, passa pelos seus filtros, pelo seu banco de informação. Então, vai sair do jeito dela. Nunca sai puro. Então, pode ser um contato. Como pode ser, no caso do personagem Mac, que ele realmente teve um contato celeste, né? Divino, num padrão de dimensão maior do que a nossa, onde existe todo um padrão de consciência, de informação maior, uma ressonância divina maior, de conectividade maior, de tolerância maior, de amor maior, por aí vai. Mas, para que ele pudesse traduzir isso, ele criou personagens, igual que acontece com médiuns. Eles criam personagens, né? E dão nomes a esses personagens. Então, se o homem é muito católico, que é o caso dele, né? Até em nome do quanto ele foi católico e depois ele saiu disso pelo drama pessoal, então ele negou tudo, né? Em função de como pode isso ter acontecido com a minha filha. Então não existe Deus, Deus é mau, então ele negou tudo. Então ele saiu da adoração para a negação, para depois encontrar o equilíbrio, que é o caminho do meio, porque então ele recriou um Deus que ele pudesse compreender e recebeu a mensagem certa, que é uma mensagem de tolerância, de compreensão, de tudo ser válido, são vários aspectos da mesma moeda, né? E de que existe sim um propósito para tudo e que nesta realidade nós não conseguimos acessar e entender esse propósito, mesmo que ele seja doloroso, né? E é sempre um propósito de crescimento. Então, a nível superior, se enxerga o propósito como Deus do filme, mostra para ele que existe um propósito, mas que nesta realidade onde nós estamos, nós não conseguimos entender claramente os propósitos. Mas podemos sim entender um aspecto. O propósito é o crescimento, é o de vencer a si mesmo, é de ser posto em desafio, né? E de poder passar adiante. Você vê, todos eles sofreram. Os filhos deles sofreram, que era uma menina e um menino. A filhinha pequena foi que morreu. A esposa sofreu. Era uma família muito amada. Mas ele foi quem criou o drama maior, né? Então, quem criou o drama maior também criou a solução maior. É incrível como as polaridades, elas são úteis, né? Elas são úteis, porque ele também criou a solução maior para depois voltar a família para o padrão que era antes. Então, você vai sofrer no nível que você der intensidade para aquilo. Por que ele sofreu daquela forma? Porque ele se culpou, né, pelo que aconteceu. Ele culpou a filha mais velha pelo que aconteceu. E ninguém tinha culpa de nada. Na verdade, ninguém ali estava com culpa de absolutamente nada. Mas ele criou todo um padrão de um jogo de sofrimento para experienciar o padrão arquetípico do sofrimento maior para o salvamento, a salvação. Ele clamou de joelhos pela salvação, sem ser isso claro dentro dele, mas ele criou todo aquele jogo de surgir uma carta, de ir em direção àquela floresta onde estava acabando, onde a menina foi assassinada, né? Outros aspectos importantes, ele criou também o padrão da coragem de confrontar, que nós vamos falar isso logo, que é um padrão fundamental para a cura. Para curar-se tem que ter coragem, a gente já vai falar disso.
Maria, é possível nos livrar desses pesados engramas emocionais? O que isso tem a ver com a comunicação de sã com a família? Para você se livrar dos engramas, você tem que entrar em comunicação com eles. Por incrível que pareça, a pessoa fala, mas eu não sei o que eu tenho, porque eu não lembro, é inconsciente, como é que eu vou entrar em comunicação com uma coisa que é inconsciente? Pois é igualzinho a questão de um cientista, ele não sabe também como solucionar um problema, né? Como chegar a uma invenção exata, mas ele tem uma ideia. O que ele faz é ir na direção. Ele vai cavando informação, ele vai buscando coisas, e você vai entrando num campo onde mais e mais vai vindo para você. Então, quando você vai na direção da coisa, você estende a linha de comunicação, que é jogar a sua atenção. Mesmo que você não saiba exatamente dos detalhes, mas você joga uma atenção para um padrão, para um objetivo. Você não sabe o que vai sair do objetivo. O que acontece com o cientista? Dando um exemplo, mas como tudo é correlato, esse exemplo do cientista chega ao exemplo da cura emocional. Então você vai na direção, vai buscando, vai pesquisando, vai juntando dados, e um dado leva a outro dado, e outro dado leva a outro dado. Então você vai percorrendo informações, aumentando conexão e falando com outras pessoas que também estão nesse tipo de pesquisa, estendendo comunicação. Aí uma outra pessoa te manda um outro artigo científico, a outra te fala que fez alguma coisa parecida e se junta com Sincronicidade. você. Isso. Sincronicidade. A sincronicidade acontece porque todo o aspecto da comunicação, ele é colocado à disposição. Então, quando você coloca à disposição, você está aberto, você cria um vórtice incrível para que as coisas venham até você, até aquilo que estava escondido. E voilá, de repente, o cientista, após meses ou anos trabalhando na coisa, enfim, ele chega no resultado invisível para o visível, né? A mesma coisa quando a pessoa tem um problema, ela não pode estar fechada nele. Ela tem que aumentar a linha de comunicação. Ela tem que saber que, mesmo que ela não tenha claramente os motivos disso, ela tem que ir em direção à salvação e à cura, digamos assim. Ela tem que estar aberta a confrontar os seus padrões, a buscar a solução, né? Então, através de psicólogo, exemplo, através de colegas com quem ela possa abrir. O caso do Mac, ele criou um padrão, porque ele estava tão fechado com todo mundo, ele não falava do assunto, nem com a família, cortou comunicação com os filhos, com a esposa, era tudo muito superficial, então ele precisava criar um padrão de comunicação. O que foi criado? Uma nova realidade onde ele se comunicou e se comunicaram com ele. Ele se abriu. No começo ele se fechou para a Deus, com D minúsculo, para o Jesus, né? E com aquela outra personagem, que eu não lembro quem ela representava exatamente, um anjo, sei lá o que fosse ela. Então aqueles três, claro que era uma trindade que estava ali, eles fizeram um contato com ele, e ele começou a se abrir, começou a se comunicar. A partir do momento em que você começa a se comunicar, então a realidade vai ser revelada a você. Então, ele foi fazer o quê? Ele foi ser levado até aquela realidade, ele foi ser levado a vivenciar os locais por onde a filha foi sendo torturada até que ela foi morta. Ele tinha que ser capaz de facear isso e encontrar o corpo da filha que ele nunca tinha encontrado, né? Que ele tinha essa coisa que eu quero, o corpo da minha filha, né? Então, a partir do momento que você é capaz de resgatar, de voltar ao local do crime, no caso, né, ou voltar ao local, pessoas que se separam, né, de maridos ou esposas, e não olham na cara da pessoa, não conseguem mais olhar para a pessoa, gera um padrão tão horrível dentro delas, de reatividade para novos relacionamentos, que ela ou ele não tem noção como vai resgatar aquele padrão de engrama emocional de dor do passado e vai jogar nesse novo relacionamento e aí vai falar, pô, tá tudo igual de novo, né? Então, se você não consegue facear e limpar esse padrão, entrando em linha de comunicação com ele, cara a cara com o seu padrão emocional,
você não consegue ir adiante com um outro. Mais cedo ou mais tarde, os padrões anteriores serão jogados no padrão novo, né? Então, é assim que funciona. Então, como a gente se livra dos padrões e engramas emocionais? Entrando em contato com eles, tendo coragem, como teve o Mac, ao ser levado pela Deus, Deus lá era uma mulher, né? Levado pela Deus, a ir a cada um daqueles locais onde a filha foi sendo torturada, e ele teve então a coragem de passar pelo problema, tirar aquela carga emocional toda. Você só tira a carga emocional, é que uma acupuntura, pessoal. Você está com dor nas costas. O que a acupuntura faz? A agulha espeta exatamente no ponto onde aquela energia estática está ali, impede a circulação. Esse é o engrama emocional do corpo. A energia estática é um padrão emocional que está ali enraizado. Aquilo é um engrama emocional, pessoal. É um padrão de emoção que fica preso no corpo. Aí a agulha da acupuntura vai lá e tuf, né? Por vezes, quando espeta lá no local, não só dói, às vezes, quando pega no ponto certo, como às vezes você até ouve, você até ouve a energia explodindo, espalhando pelo corpo. E aí se foi. Então, o que acontece quando você faceia sua dor emocional é exatamente igual a agulha de acupuntura, que entra nesse ponto da energia estática, que ela está presa ali, quase física, e ela se torna energia novamente e circula. Então é de amargura a amarcura, né? Isso. De amargura a amargura. Muito legal sua explicação, viu, Maria? Existe uma cena aí, entre tantas, muito significativa nesse filme, a do jardim. Como podemos vê-la, Maria? Tem várias maneiras de ver essa cena. Digamos, a maneira mais básica é assim, você não consegue ter um jardim bonito do lado externo se o seu lado interno não é belo. Então, o seu jardim vai estar sempre feio, bagunçado, sem uma ordem, né? Então, quando você não é ordenado por dentro, você não está em coerência, o seu lado mental, objetivo e subjetivo, lógico, intuição, você não está em coerência, porque quando você está com esses padrões emocionais, esses engramas emocionais explodindo para tudo que é lado, fechado em comunicação, você está ilógico, você não é uma pessoa coerente, né? Então, o jardim representava os vários que apareceram ali naquele local à parte onde ele entrava em contato com estes seres, né? Com Deus, Jesus e sei lá o que era o terceiro que eu não prestei atenção, anjo, sei lá o que for. Então, esses três levavam ele ao jardim. E esse jardim só ficou lindo, organizado, florido, simétrico e até, acho que circular, né? Espiralado, quando ele, enfim, entrou no vórtice de fluir com a experiência e crescer, né? Com ela. Belíssimo. Maria, uma pergunta que não quero calar aqui. Somos assistidos por seres quando precisamos? Porque às vezes nos damos conta dessa assistência, outras vezes não. Porque estamos mais abertos ou não. Assistidos somos o tempo todo. Como no caso do filme. Quando você está fechado, como era o caso dele, são pessoas encadernadas que do além surgem às vezes para te salvar, para te ajudar, para te fazer acordar e depois elas desaparecem. Acho que todo mundo já teve uma história de pessoas fisicamente, aparentemente encadernadas, como eu chamo, que passaram pela sua vida e deram um toque essencial, ou realmente estenderam a mão e talvez ainda estejam na sua vida ou talvez não estejam mais. Então, muitas vezes são intuições, são suspiros, são ideias, ou até você muda de realidade e fala, ué, isso era assim antes, né? De repente você é colocado em outra realidade para um novo ponto de vista, você muda de gradiente energético. Então, sim, existe todo um amparo. E esse amparo é muito mais de você a nível superior para você a nível inferior, e aquilo também que você pode entender como outros seres, que no final somos nós somos eu sou nós, né, o tempo todo, porque nós estamos no final ligados sempre na triangulação e na derivação, somos eu. Mas quando você volta à fonte, somos nós. Então, eu sou nós e nós sou eu. Então, quem está te ajudando
Não importa. O que importa é que é uma porção superior sua ajudando sempre a sua porção inferior, sem que te deixe sem a chance de você enfiar o dedo na tomada e tomar um choque. Porque você tem que enfiar o dedo na tomada para tomar o choque, igual a gente faz com criança, né? Você não quer que a criancinha enfie o dedo na tomada, mas se for 110 volts, não vai morrer. E se ela tomar uma vez, nunca mais ela vai enfiar o dedo na tomada. É para isso que serve o padrão do sofrimento, né, da experiência, mesmo que seja pela dor. Ela é positiva. Maria, como ser feliz? Eu sempre digo o seguinte: o mais feliz de todos os seres, ou a escala crescente de felicidade, está ligada à capacidade de vencer problemas. Não é feliz aquele que não tem problemas. Você pode ver que aquele que não tem problemas, nasceu em berço esplêndido, papai e mamãe deram tudo, geralmente é uma pessoa que cria problemas, né? Ou até a mulher, depois que os filhos se casam, exemplos, tá, pessoal? Né? Não quer dizer que é 100% assim, mas só dá um exemplo. Uma mulher que os filhos se casam, que enfim, ela tá com a vida que pode agora cuidar dela, ter tempo para ela e para só servir os outros, né? Ela fica infeliz porque ela parou de ter problemas, porque os problemas dela era resolver os desafios dos outros. Então, assim, a felicidade vem com a compreensão de que você está aqui para resolver problemas, facear problemas, e você só vai ser feliz quando você se tornar realmente hábil e capaz de passar pelos problemas. Então, se você quer ser feliz, você tem que ter coragem de facear a sua vida, seguir adiante o desafio que ela está te dando. Se você se joga debaixo da mesa e acha que procrastinar ou não fazer nada é felicidade, você vai ser posto a desafio, porque a vida vai te colocar em desafio, os seus seres guias vão te colocar em desafio, o teu eu superior vai te colocar em desafio, porque você veio aqui para trabalhar. E esse trabalho é para fazer algo de crescimento, jogando esse jogo na forma de crescer dentro do desafio, aprender com ele. Não tem como ser diferente, pessoal. É chato, dói, enche o saco. Tem horas que a gente fala, você tem todo o direito de fazer isso de novo, né? Ok, você pode rabugentar, como eu sempre falo, claro que você pode rabugentar, mas se coloca no foco de novo e segue adiante. Vai lá, né? Porque se você fugir, vai ficar igual o Mac, né? Num sofrimento tremendo. Embora se possa encontrar toda a justificativa do mundo, mas o que ele ganhou com isso? Fez sofrer mais a família, né? Além dele mesmo, ele estava tão... Aliás, quem faz isso geralmente é porque não está pensando nos outros, né? Ele estava pensando tanto no sofrimento dele, esse é um outro aspecto que é muito importante, que na verdade ele esqueceu do sofrimento da filha, que se sentia culpada, do filho, que se sentia culpado, da esposa que não estava lá, que também se sentia culpada. Então, assim, ele fica tão preso em si mesmo que acaba não pensando nos outros. Quando a gente pensa realmente nos outros, foi uma outra mensagem do filme, belíssima, você então se torna mais útil. E ao se tornar mais útil, você se abre na comunicação com o todo e vai sim trabalhar, não só para você, como trabalhar para os outros. E essa é uma outra forma de ser feliz. Fazer coisas pelos outros te faz feliz, né? Isso aí. Bom, gratidão, Maria, seus ensinamentos assim acrescentam muito na minha vida. Eu sou muito grata, porque cada coisa que você ensina eu compartilho com todos os amigos na minha página, mas primeiramente a beneficiada sou eu mesma a fazer esse programa. Eu te agradeço muito por todo esse compartilhamento, que para mim é afeto puro. O mais fino dos afetos é exatamente isso, é compartilhar conhecimento. É através do conhecimento que a gente se liberta de um monte de crenças irracionais, e eu acho que isso é o verdadeiro amor. Isso é a verdadeira amizade, é dividir informação para que todos nós possamos crescer juntos. Bem, viver, antes de tudo, é aprender na efemeridade a compreender a nossa própria eternidade. Realmente não é fácil, porque a vida é um processo inteligente e a gente cai e a gente aprende. E nesse jogo de cair e levantar é onde a gente cresce.
E viver, no meu ponto de vista, não significa a realização de todos os nossos sonhos, mas sim ser autor, produtor e roteirista de cada cena dessa história, nesse palco aqui, sendo, antes de tudo, autorresponsável por tudo que acontece conosco. Então, a gente tem que abraçar e vivenciar a jornada tal qual ela se apresenta. Nossa jornada, como ela se apresenta, é para que a gente tenha consciência de que se é capaz de vivê-la da melhor maneira possível. É melhor a gente lidar, como disse a Maria, com os dramas e não fazer tanto drama, né? Ser feliz não é apenas valorizar o sorriso, mas refletir sobre a tristeza e tirar dela uma lição de crescimento. É entender que tudo isso é apenas um imenso cenário que chamamos vida, né? Evoluir nossa emoção para que nossa sintonia alma, coração se afine cada vez mais em todos os momentos do nosso dia a dia. É reconhecer que vale a pena viver apesar dos desafios, e são eles que nos fazem crescer, apesar das incompreensões e períodos de crise. Viver é evoluir essa coisa chamada emoção para que nossa sintonia alma e coração se afine cada vez mais e isso se torne atitude no dia a dia. É reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Saber que isso faz parte da jornada e, através disso, criar resiliência. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar autor da nossa própria história. Viver não é ter medo dos próprios sentimentos, é saber falar de si mesmo, é ter coragem para ouvir um não, é ter segurança para receber uma crítica e aprender com ela. E, acima de tudo, saber que ser feliz é a opção. Mas, acima de tudo, tem merecer. E você escolhe. Gratidão, Tia. Até o próximo. Desperta. Até mais, pessoal. Obrigada, Cris. Abração, Gratidão, pessoal. Maria. Abraço. Tchau, tchau.